Ok, então nesse vídeo a gente vai pegar exatamente aquele código que a gente fez no vídeo anterior e vai olhar para todos aqueles tipos diferentes de expressões e analisar, estudar exatamente o que elas significam. Isso significa que a gente vai tentar dar para cada uma das expressões que a gente viu a semântica precisa da expressão. Então a gente vai pegar o mesmo programa que a gente já tinha, vocês estão vendo aqui no PowerPoint, e nós vamos focar nessas expressões que a gente já escreveu. Lembrando que cada uma dessas expressões é um binding, então são os bindings que a gente já fez no vídeo anterior. E nós não vamos fazer isso porque eu acho que vocês não sabem o que é uma adição ou não sabem o que é um inteiro. Muito menos que eu acho que vocês não saibam o que significa uma condicional, por exemplo. Ou como ela funciona. Mas a gente vai fazer isso porque, dando a semântica exata para essas expressões, a gente vai conseguir usar exatamente a mesma ideia, mesma forma de análise, quando a gente for aprender algumas coisas mais sofisticadas e mais interessantes das linguagens. Então, se a gente olhar para aquele programa que a gente já fez, a gente vai encontrar um monte de expressões diferentes. Essas expressões ou elas estão explicitamente escritas no programa, como por exemplo o número 34, a variável x, as adições que a gente fez. E também outras coisas que a gente não vê diretamente no programa, escrito explicitamente no programa, mas que seria o resultado da avaliação das expressões. Como, por exemplo, as constantes booleanas verdadeiro e falso, que aqui no caso é o true e false. Então, eu vou mostrar para vocês rapidamente o que eu quero dizer. Então, aqui está o nosso programa. Então, vamos acessar o REPL dele. Lembrando que acessar o REPL nada mais é do que eu executar esse nosso programinha. Como que eu executo? Eu clico nele aqui, vai ficar piscando, está salvo, e aí eu dou o comando Ctrl+C, Ctrl+S e dou Enter. Vai aparecer aqui o nosso REPL e eu preciso dar o comando que vai fazer eu usar esse arquivo. Uma vez que a gente está aqui no REPL, a gente pode ver, por exemplo, que de fato existe uma constante true. Ela existe e ela é do tipo booleano. Então existe uma constante true que é do tipo booleano. Do mesmo modo, eu posso avaliar que existe 42. 42 é uma constante que é do tipo inteiro. E essas constantes geralmente são resultado de outras expressões, como por exemplo as expressões condicionais ou as expressões de menor maior. Então, se eu colocar, por exemplo, 3 menor que 0, isso vai retornar para mim que é a constante false, porque 3 não é menor que 0 e é do tipo booleano. Então, o que a gente tem aqui, por exemplo, é que 3 menor que 0, essa expressão, ela avalia para falso. E eu posso usar as expressões relacionadas aos nossos bindings aqui em cima. Então eu posso fazer, por exemplo, x menor que y, e o que vai ser retornado é que isso é falso, né? Então x não é menor do que y. Então essa expressão inteira avalia para falso, que é do tipo booleano. Por outro lado, se eu perguntar ao contrário, y é menor que x, essa expressão inteira ela avalia para true, que é uma constante também aí do tipo booleano. Então a gente tem todos esses tipos de expressão aí. E nós também temos essa propriedade da linguagem que a gente está trabalhando, e também existe em várias outras linguagens, que a gente consegue construir essas expressões tão grandes quanto a gente queira. Então elas podem ser bem grandes.
Então, algumas expressões em específico, por exemplo, adição, menor que e condicionais, elas são construídas a partir de subexpressões menores. E essas expressões elas podem ser aninhadas. Então eu posso ter adição dentro de adição, eu posso ter multiplicação dentro de outra multiplicação, eu posso ter uma condicional dentro de outra condicional e assim por diante. E é isso que faz com que eu possa escrever expressões do tamanho que eu quiser. Então, quando eu vou definir a sintaxe e a semântica de expressões, essa definição ela tem que ser recursiva. Porque a gente tem que definir a expressão em termos daquelas subexpressões que ela pode conter. Então, a gente vai ter uma metodologia muito importante que a gente vai ter que adotar agora. E ela é o seguinte, que para cada tipo de expressão, a gente vai ter que perguntar as 3 questões, sempre as 3 mesmas questões, que são: qual é a sintaxe? Ou seja, como que eu escrevo essa expressão? Quais são as regras para checagem de tipo? Em outras palavras, então, qual é o tipo que uma expressão tem? E o que poderia fazer com que aquela expressão falhasse na checagem de tipo, que ela não passasse na checagem de tipo. E quando não passa na checagem de tipo, ocorre uma mensagem de erro. E a terceira questão, para cada expressão que a gente vai trabalhar, é: quais são as regras de avaliação daquela expressão? Ou seja, se eu assumir que a expressão passa na checagem de tipo, está tudo ok, como que aquela expressão ela vai executar a computação necessária para produzir um resultado? E a gente vai chamar esse resultado de o valor. É claro que as expressões elas podem não produzir um resultado. Algumas expressões simplesmente não produzem resultado nenhum. E algumas também podem lançar exceções ou entrar em loop infinito. Então vamos começar com o tipo mais simples de expressão, que é uma variável. Então, pensando na expressão variável, a gente vai perguntar as 3 perguntas: qual que é a sintaxe, como é a checagem de tipo e quais são as regras de avaliação. Então, qual que é a sintaxe? Bom, a resposta é qualquer sequência de letras ou dígitos ou o underscore, exceto que a primeira coisa na minha variável não pode começar com um dígito. O nome da minha variável não pode começar com um número. Então, as regras, até agora, da ML, ela é bastante similar para várias outras linguagens de programação. Segunda pergunta: quais são as regras para checagem de tipo? Isso é quando a gente está usando uma variável e não quando a gente está definindo a variável com um nome, por exemplo. Então a checagem de tipo é quando a gente está usando a variável como uma expressão ou como parte de uma expressão maior, e não quando a gente está definindo o binding. E a resposta para essa pergunta é que quando a gente está fazendo a checagem de tipo de uma variável, a gente tem que procurar por ela no nosso ambiente estático. Se você encontrar aquela variável no ambiente estático, independente do tipo que ela tiver lá, pode ser qualquer tipo, aquele vai ser o tipo da expressão também. E se você não encontra a variável no ambiente estático, então a expressão não passa na checagem de tipo. Ela falha na checagem de tipo. E aí o que vai acontecer é que você vai você vai olhar, ver aí uma mensagem de erro. E a terceira pergunta é: quais são as regras de avaliação? E, de modo semelhante às regras de checagem de tipo, a gente também olha em um ambiente agora, só que ao invés de olhar no nosso ambiente estático, a gente olha no ambiente dinâmico. E aí a gente vai usar
o valor que a gente encontrar para aquela variável lá no ambiente dinâmico. No caso específico da avaliação, a gente não precisa se preocupar se aquela variável, o valor daquela variável está ou não no ambiente dinâmico. Porque se a gente chegou na avaliação, significa que o programa está executando. E em ML, o programa ele só executa quando a expressão ela passa na checagem de tipo. E se ela passou na checagem de tipo, ela vai passar também na avaliação. Isso quer dizer que a gente já sabe que a variável vai estar no ambiente dinâmico também. Então, isso que a gente acabou de falar serve para variáveis. Então, são conceitos e respostas bem simples, talvez para alguns até um pouco simples demais, mas é importante entender esses conceitos agora nessa parte que está um pouco mais simples para a gente complicar um pouquinho mais para frente. Então, vamos responder agora as 3 mesmas questões para expressões de adição. E esse é o nosso primeiro exemplo, onde a expressão que a gente vai responder as questões, elas têm subexpressões. Isso significa que cada uma das nossas respostas para cada uma das perguntas vai ter que ser feita com base nas respostas das questões, das mesmas questões feitas para as subexpressões. Bom, então primeiro, qual é a sintaxe de uma expressão de adição? É qualquer expressão em que você tem 2 outras expressões com símbolo de adição entre elas. Isso significa que você tem uma expressão de adição. Ok, então quais são agora as regras de checagem de tipo? Então o que você tem que fazer aqui, dada uma expressão de adição, você tem que fazer a checagem de tipo de ambas as subexpressões da adição, E1 e E2. E se as duas tiverem o tipo int, então a expressão de adição como um todo também tem o tipo int. Se alguma das subexpressões não passar na checagem de tipo, ou tiver qualquer outro tipo que não for inteiro, então a expressão de adição inteira não passa na checagem de tipo. Veja como que a resposta para a expressão maior ela é construída com base nas respostas das mesmas questões para as expressões que são menores, para as subexpressões que a compõem. E de modo similar, para as nossas regras de avaliação, a gente vai pegar as 2 subexpressões E1 e E2, avaliar elas para os valores respectivos. Vamos chamar esses valores de V1 e V2, que podem ser qualquer valor. E então o nosso resultado geral vai ser a soma de V1 com V2. E de novo, graças à checagem de tipo, a gente sabe que V1 e V2 serão do tipo int. Então eu sei que esses valores vão sempre possíveis de serem somados. Ok, então essa é a adição e a gente, todo mundo já sabia como que uma adição funciona. E agora, antes da gente ir para um tipo de expressão um pouco mais interessante, que são as expressões condicionais, vamos conversar um pouquinho mais sobre valores. Então, lembre-se que o resultado de fazer a avaliação de alguma coisa é um valor. Então, isso implica que todo valor ele é uma expressão. Porém, nem toda expressão ela é um valor. Então, o que a gente tem são esses tipos de expressões, que são os valores, que vão sempre avaliar para eles mesmos. Então, de novo, eu tenho um valor, esse valor ele é um tipo de expressão, e ele, sendo um valor, ele vai sempre avaliar para ele mesmo. Então, por exemplo, 42 ele vai avaliar para 42. True vai avaliar para true. Então, para cada um desses tipos, tem um conjunto de valores e esses valores são as respostas que a gente obtém
quando nós temos alguma expressão daquele tipo. Então a gente sabe como o 34 funciona. A sintaxe é uma sequência de dígitos. A regra para checagem de tipo é que tem que ser do tipo int. E a regra de avaliação é que ele é um valor. E como todos os valores, ele produz ele mesmo como resposta. Okay? Então esses são os valores. Agora vamos pensar em algo mais sofisticado, um pouquinho mais difícil, que são as expressões condicionais. E eu acho que vai ser mais interessante escrever do que já colocar direto no slide. Então a sintaxe para uma expressão condicional é if E1, then E2, else E3. Onde if, then e else são palavras-chave. E E1, E2 e E3 são subexpressões. Então, do mesmo jeito que a adição tem duas subexpressões, a condicional ela vai ter 3 subexpressões. Agora, as regras para checagem de tipo, elas são um pouco diferentes do que as regras de checagem de tipo para expressões de adição. Então, primeiro, a E1, que é a primeira expressão, tem que ter o tipo bool, ou o tipo booleano. Ele tem que ser verdadeiro, que é true, ou false, que é falso. Pode ser uma expressão que resulte num valor booleano, pode ser uma comparação, ou qualquer expressão que seja do tipo booleano. Enquanto que E2 e E3 podem ter qualquer tipo, vou chamar esse tipo de T, mas eles têm que ter o mesmo tipo T. Então eu tenho que E1 e E2 pode ser de qualquer tipo, vou chamar esse tipo de T, mas as duas têm que ter o mesmo tipo. Então isso implica que a gente não pode ter o then, aqui essa parte do then, sendo de um tipo e a parte do else sendo de outro tipo. Isso porque o resultado de toda a expressão if vai ser ou o mesmo tipo de E2 ou o mesmo tipo de E3. Ou seja, o que a gente tem é que o tipo da expressão condicional como um todo também será T. E por último, a gente tem as regras de avaliação. E aqui o que acontece primeiro? Então, primeiro, avalia E1 para um valor V1. E como a expressão E1 passou na checagem de tipo, eu sei que aquele valor V1 vai ser verdadeiro ou falso. Então, se V1 for true, eu avalio o E2 e o resultado obtido é o resultado da expressão condicional inteira. Se não, ou seja, se for falso, se V1 for falso, vou colocar aqui, se V1 for falso, então eu avalio E3 e o resultado obtido é o resultado da expressão condicional inteira. Isso é tudo que a gente precisa saber sobre a sintaxe, as regras de checagem de tipo e as regras de avaliação para expressões condicionais. Então, para a gente terminar, tenta você agora fazer Quais são as regras de sintaxe, as regras de checagem de tipo
e as regras de avaliação para expressões menor que. Tenta fazer pensando nesse mesmo linha de raciocínio que a gente toma para a expressão condicional, tenta fazer para esse outro tipo de expressão. Se você se sentir que não está conseguindo, dá uma olhadinha nas notas de aula associadas com esse conteúdo e você pode também fazer perguntas para mim, caso precise. Só para lembrar, tudo isso que a gente falou, os detalhes são menos importantes do que o fato de que a gente está sempre fazendo as mesmas 3 perguntas, independente do tipo de expressão. Ou seja, como que eu escrevo a expressão, qual que é a sintaxe dela, quais são as regras de checagem de tipo e quais são as regras de avaliação.